relevante falar sobre a mídia, a espiritualidade e algumas questões negativas ligadas à mídia, à igreja midiática, vamos dizer assim, trouxe muitas barreiras para todos nós, né? Então nós criamos muitos preconceitos, nós criamos muitas barreiras dentro dessa questão da mídia. E a mídia é um tema atual, que a igreja tem que aprender a conviver com esse tema e tem que aprender a se relacionar, a transmitir a fé dentro desse contexto. Então, eu vou trazer algo sobre espiritualidade, igreja e mídia. Data Show não foi compatível aqui com o meu computador, mas eu trouxe aqui uma bibliografia bem vasta, que eu posso colocar depois e enviar para o e-mail de vocês acerca desse tema. Eu vou usar aqui o prólogo lá do Evangelho de João. Deixa aberto aí, por favor. O Evangelho de João, capítulo 1. Pode deixar aberto aí que nós não vamos fazer uma narrativa no Evangelho de João, porque é muita coisa. Nós vamos usar como um texto de referência para essa meditação, que não é uma meditação, não é uma exposição do Evangelho de João, ok? Bom, Bonhoeffer, quando ele fala de espiritualidade, ele diz que espiritualidade é a concretização e o desenvolvimento da vocação cristã de uma forma integral no mundo, a partir da aceitação e vivência em obediência no discipulado. Então ele cita aqui duas palavras, vocação cristã, e o Bonhoeffer também cita essa vocação cristã sendo desenvolvida de forma integral no mundo. Então, o conceito de espiritualidade. O Paulo Butzke, ele diz que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que envolve o ouvir, envolve o orar, o compartilhar, o testemunhar e o agir. E ele usa um termo aqui, compartilhar, que é um termo bastante atual, porque hoje o que mais nós fazemos é compartilhar, né? Você pega as redes sociais, por exemplo, e tem lá todos os mecanismos de tecnologia têm a função do compartilhar. Então ele fala que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade do compartilhamento, do testemunho, do agir, do ouvir e do orar. A espiritualidade foi se desenvolvendo e a gente tem agora a espiritualidade neotestamentária. Essa espiritualidade neotestamentária, ela tem duas características. Ela é doxológica e ela é eclesiástica, ou seja, baseada no culto e na vida em comunhão. Quer dizer, algo presencial, né? Algo que a gente, quando fala de mídia, a gente foge um pouco, porque quando a gente fala de mídia, a gente fala de algo não presencial. Quando a gente fala de tecnologia, você fala de algo que é a distância, vamos dizer assim. Então, a espiritualidade neotestamentária é baseada no culto e na vida em comunhão. Aí tem, em terceiro lugar, a espiritualidade na igreja imperial, que é uma espiritualidade de isolamento. É uma espiritualidade de isolamento, uma espiritualidade vivida no sentido de que quanto mais eu me isolar, mais eu ficarei próximo de Deus. Em quarto lugar, tem as novas confissões. A espiritualidade das novas confissões é baseada na concentração, na meditação e na oração. Você vê que, a partir do pressuposto de Jesus, onde existe uma espiritualidade mais completa, o orar, o compartilhar, o testemunhar, essa espiritualidade no transcorrer da história, ela vai se reduzindo à questão da vida de devoção e vai excluindo aos poucos a questão do testemunho
e a questão do compartilhamento, vamos dizer assim, se torna mais um evangelho, não de missão, mas se torna um evangelho de congregar os pares. Tem confissões, por exemplo, no Brasil, que não são confissões de missão, mas são confissões de imigração. Por exemplo, no Sul você tem várias confissões que são confissões de imigração. Ela deixou de ser, ela foi aberta com aquela visão de simplesmente congregar os pares que vieram de outros países e não tem aquela característica de missão, de extensão da mensagem para outros povos, outras nações. O Christoph Benck, ele diz, olha, nós precisamos retornar ao mestre. Nós precisamos retornar ao mestre. O retorno urgente ao modo de ser conforme Cristo formará as bases para uma espiritualidade sadia. Agora, bom, como é que nós vamos voltar ao mestre com essa ponte que nós temos que fazer para os dias de hoje? Essa é a problemática. Como retornar à espiritualidade de Cristo, sendo que nós temos um lapso temporal, nós temos um lapso cultural, nós temos um lapso geográfico, um lapso histórico. Então a igreja hoje vive esse desafio de fazer uma ponte da comunicação da fé. Essa comunicação da fé era desempenhada de uma forma presencial, não era de uma forma dialógica, não presencial, como hoje se requer, ok? E nós temos esse grande desafio. Nós não podemos perder algumas características básicas na transmissão, que é o próprio cristocentrismo, a questão comunitária. Às vezes a igreja midiática é demonizada porque quando se prega contra a mídia, por exemplo, se diz que a figura comunitária se perde no meio do caminho. Muitos que eu já conversei com eles sobre a mídia, eles dizem o seguinte, não, acho que a mídia tira essa função comunitária, tira a função sacramental, porque o cara vai viver num espaço midiático e vai perder de vista aquela questão sacramental, a questão da comunidade, a questão da própria esperança escatológica que a igreja vive, tanto no sentido da proclamação, quanto no sentido da comunhão, porque aquela comunhão, ela cria o clima escatológico de um povo. Então, quem luta contra a mídia vai dizer basicamente isso. Vai dizer que a mídia ela é um perigo para a igreja, porque a igreja tem que viver essas dimensões. Essas dimensões são inegociáveis. Não, realmente, essas dimensões são inegociáveis. Mas existe um fenômeno que está acontecendo hoje, que é o fenômeno dos desigrejados, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre os desigrejados e estou escrevendo já, quase concluindo um livro chamado Carta aos Desigrejados, é o tema do livro. Eu estou fazendo uma pesquisa de campo, e essa pesquisa de campo consiste no sentido de que o que a mídia pode influenciar para que um desigrejado volte a congregar. E eu estou chegando a conclusões fantásticas. Eu estou fazendo uma pesquisa com algumas pessoas e elas disseram que voltaram a congregar depois que viram em alguma mídia, seja falada ou escrita, algum fundamento que trouxe para ela, que realçou na vida dela, aquele sentimento de que realmente igreja tem importância no mundo, na sociedade, de que existem igrejas sérias que elas podem realmente dizer, não, eu vou voltar a congregar, porque a minha visão de igreja era uma visão conforme aquilo que eu vivi na igreja, conforme a decepção que eu tive na igreja, e isso acontece através da mídia. E o contexto atual é um contexto de retorno. Você vê que inúmeras pessoas que estavam desigrejadas estão retornando para as igrejas históricas. As igrejas históricas, elas estão recebendo, pelo trabalho sério que fizeram na história da igreja,
elas estão recebendo muitas pessoas desigrejadas que foram iludidas pelo neopentecostalismo. Eu estava conversando, por exemplo, com o pessoal do Resgate, da banda Resgate, eles estavam me contando que eles eram de uma igreja batista. Eles eram de uma igreja batista e, de repente, quando surgiu o movimento neopentecostal através da Renascer em São Paulo, eles disseram, rapaz, agora nós estamos com a igreja certa, porque na nossa igreja não se converte ninguém, na nossa igreja não tem jovens, na nossa igreja não tem atividade, e a Renascer chegou em São Paulo com uma proposta revolucionária, e a banda Resgate saiu toda da igreja batista e foi para Renascer. Quando eles começaram a se envolver a nível eclesiástico, as coisas começaram a esquentar, e depois de 20 anos eles voltaram para a igreja com o sistema histórico. Eles voltaram a ser históricos, eles voltaram para as raízes, mas eles tiveram uma influência de mídia. O Ariovaldo Ramos foi uma grande influência para o Zé Bruno. O Zé Bruno ouvia muito as mensagens do Ariovaldo através do YouTube. Aquela turma começou a beber de algumas pessoas que ainda pregam o evangelho no Brasil, e começaram a retornar. Então a função da mídia, ela é uma função de reagregar. É claro que a mídia não vai trazer a função comunitária, porque à distância você não usufrui dos sacramentos, você não vive na comunidade, mas ela traz uma função de retorno muito grande, ela traz uma função que nós precisamos estar atentos como igreja na pós-modernidade. E a linguagem de muitas pessoas, e não só dos jovens, eu digo que a linguagem do adulto hoje é uma linguagem midiática. A gente achava que era só uma questão dos jovens. Não, o jovem gosta. Se você chega no local e tem um casal de adultos, ou esses dias eu vi um casal de idosos, cada um com o smartphone na mão, e cada um... Isso é prejudicial quando chega no nível onde a comunicação se vai, mas eu estava vendo numa mesa um casal de idosos, cada um com um smartphone ali, teclando, vendo alguma coisa, de certo eles estavam em alguma rede social. Então existe também um movimento de digitalização para a terceira idade. Então essa questão midiática não é uma questão dos jovens, não é uma questão dos adolescentes, essa é uma questão que está chegando na fase adulta. E a gente tem que, como igreja, nessa contemporaneidade, enfrentar o desafio. E a proposta dessa palestra de hoje é justamente isso. É trazer, ao final dela, propostas de como a igreja vai se comunicar no século XXI. Como ela vai transmitir a sua fé, além, é claro, da própria comunidade, esse desafio dialógico, esse desafio não presencial, esse desafio que atrai pessoas, que restaura a confiança, porque nós vivemos numa sociedade que precisa de ter a confiança restaurada. Nós vivemos diante de um povo que se desigrejou e precisa voltar a enxergar na igreja alguma coisa que as faça voltar. Eu não vou discutir as teorias arminiana e calvinista, não vou entrar nesse aspecto, mas num aspecto da função que a igreja tem que ter na vida. O texto de João, o prólogo lá de João capítulo 1, ele fala de 6 questões, 6 pressupostos da comunicação da fé. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz.
Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto aqui, ele trata do pressuposto da comunicação da fé. Em primeiro lugar, o texto fala da palavra divina, no versículo 1. A palavra que é a própria personificação, a palavra que se tornou a personificação de Deus. 2, ele fala da palavra criadora, do capítulo 1, do 3 ao 5, ou seja, a palavra cria chamando, a palavra cria um gesto dialogal que abre espaço para uma resposta. O Deus que se faz carne abrindo espaço para uma resposta, abrindo espaço para uma comunicação com o homem. Então a fé, ela tem pressupostos bíblicos de comunicação que são eternos. Em terceiro lugar, fala da palavra testemunhal, o próprio João testemunhando da luz. Quarto lugar, fala da palavra reveladora, o capítulo 1, do 9 ao 10. Ou seja, a luz de Cristo é revelada. A palavra encarnada agora está presente no mundo. No versículo 11 ao 12, fala da palavra geradora. Esse evento comunicativo, esse Deus que se faz carne, ele gera agora no mundo, ele gera no mundo agora filhos. Diz o texto, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí o prólogo termina no versículo 14, dizendo sobre o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra encarnada, o amor que se entrega até a morte, aparece como um fundamento de vida para os homens. Então, o Evangelho é um evento comunicativo, o Evangelho é um evento que trouxe uma palavra final de comunicação, que é o próprio Jesus, o próprio Cristo, é a palavra final de Deus, é a finalização do projeto divino da história da salvação. O Evangelho, assim, então, é um evento comunicativo. E os pressupostos da nossa comunicação é a própria comunicação divina. Diante disso, eu não vou aqui destacar a teologia de João, o capítulo 20, 30 ao 31 fala do propósito de João. Depois nós temos o dualismo joanino, que é de baixo, que é de cima, luz, trevas. Eu não vou entrar nesses aspectos da teologia joanina. Mas no final do prólogo, no versículo 18, nós temos aqui o texto que diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então a comunicação divina é o próprio conhecimento do homem desse Deus que se faz carne. Bom, eu usei esse texto aqui para a gente entender um pouco da comunicação, que é algo eterno, que é algo que vem de Deus, assim como tudo aquilo que nós temos hoje, as coisas criadas, a inteligência, os dons naturais, os dons espirituais, para dizer, para desmonizar, para tirar essa figura demoníaca que a gente colocou em torno da mídia. A mídia faz parte de um pressuposto, de uma consciência que nós demonizamos porque nós não buscamos entender, nós não buscamos compreender. Meus irmãos, a fé vive num momento histórico, com possibilidade de novas ações. Você tem uma verticalização terrível, a forma de evangelização mudou, a forma de proclamar as boas novas mudou completamente, e nós temos que entender agora como nós vamos viver nesse novo ambiente, que é o dito ambiente de compartilhamento. É um ambiente que traz uma nova forma de se relacionar. Você está no seu smartphone
ou em outro celular, enfim, você está na internet e você está se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo. E com essas várias pessoas que você está se comunicando, você está resolvendo problemas com uma, você está evangelizando outra, você está edificando outra, daqui a pouco você começa a exortar aquele cara que entrou no seu Facebook e disse: pastor, eu não vou na igreja esse final de semana não, porque eu vou estar na chácara. Aí daqui a pouco você diz: olha, irmão, desde o dia que você comprou aquela chácara, você nunca mais foi um crente constante na igreja. Meu irmão, vende essa chácara. Vende essa chácara. Então, a figura pastoral, a figura eclesial, ela se torna muito presente. Talvez a figura do sacramento, vamos dizer, da ceia, se perca nesse processo midiático. O sacramento da ceia, talvez a questão escatológica, a esperança escatológica, que é uma esperança comunitária, é na comunidade que isso se desenvolve com mais força, talvez isso fique um pouco a desejar. Mas a questão pastoral no tempo midiático é tão ágil, é tão preciso, é tão eficaz, que a gente fica: meu Deus, consegui resolver problema com várias pessoas. É claro que a questão pastoral ela envolve o dia a dia, envolve o estar junto, envolve o comer no mesmo ambiente. A comensalidade nunca pode ser dispensada. A comensalidade é algo fundamental na vida pastoral, na vida da igreja, mas o pastor, eu vejo que o fardo dele, do ponto de vista da comunicação, diminuiu muito. No tempo que se chama hoje, essa era digital, esse cristianismo digital, trouxe uma interação e possibilidades da gente fazer mais coisas. Hoje você consegue fazer mais em menos tempo. Hoje você consegue pastorear com mais eficácia. Você consegue resolver um problema de equipe, por exemplo. Você tem uma liderança, você cria um grupo no Facebook, ou cria um grupo no WhatsApp, e através daquele WhatsApp você resolve. Por exemplo, eu e o Asni, a gente tem uma sintonia muito grande. Ele só me manda uma mensagem e diz: e aí, herege, já conseguiu fazer isso? Aí eu vou responder: não, herege, eu estou conseguindo fazer. Então a gente consegue resolver um mês de atividades, até a linguagem, né? A linguagem é herética. Então, esse novo ambiente de fé e rede, a fé não precisa da rede, mas pode usar a rede para interagir. Aí a gente tem agora, nesse novo ambiente de compartilhamento, a trilogia: relacionamento, comunicação e conhecimento. E o cristianismo se enquadra nisso? Se enquadra. Agora a gente tem que saber como vai utilizar tudo isso. Esse é o grande problema. As categorias teológicas que podem ser usadas na mídia. A categoria pastoral, ela tem que ser presencial, mas ela pode ser não presencial. Ela tem um misto. Eu acho que a categoria pastoral, ela trabalha hoje num misto de presença e distância ao mesmo tempo. A ponto do pastor ele conseguir reunir uma equipe de administração e resolver aquela equipe de administração num grupo, à distância. Aquelas inúmeras reuniões administrativas, aquelas inúmeras reuniões para decidir em liderança, aquilo tudo pode ser resumido e pode tirar um peso enorme da vida da igreja. É claro que tem reuniões que são de cunho de assuntos mais pesados, que a gente precisa ser presencial. Mas tem uma série de coisas que os pastores se reúnem, que a igreja se reúne, para tratar de coisas que, meu Deus do céu, não era para você ficar com a família naquele momento. A gente está usando o nosso tempo para coisas que não era necessário se reunir. Esse tempo que você vai se reunir, você fica com a sua família, fica com a sua casa. Eu estava escutando a Mara Luque na CBN, e ela dizendo uma coisa muito interessante. Ela está pesquisando sobre finanças, sobre os problemas relacionais ligados às finanças.
E ela tem estudado os referenciais teóricos e ela chegou à conclusão de que todos os referenciais teóricos falam da mesma coisa. O problema todo não é a falta de dinheiro que você tem para não dar um presente para o filho. O problema todo é a falta de presença. E a gente quer suprir, pastor tem essa mania, né? De querer ficar viajando o mundo todo e chegar com um presentinho para a mulher pega o presentinho, pega esse presente e joga para o diabo que carrega esse presente, que eu quero é você aqui comigo. Né? Então a gente quer encher os nossos filhos de presentes, nós queremos suprir essa ausência pastoral com presentes, e o que a nossa família quer é a nossa presença. Então isso acontece no campo empresarial, isso acontece em todas as áreas. Então a questão pastoral na mídia vai ajudar muito para que a gente enxugue nossa agenda. Criar mecanismos nas redes sociais de comunicação. E a gente, quando fala de comunicação, gente, a gente passa tanta raiva. A primeira raiva que a gente passa é quando a gente manda um e-mail e a gente não tem resposta do e-mail. Para que criou o e-mail? Quando você entra num site de uma igreja e o site está desatualizado há 2 anos, perdeu a oportunidade de receber uma visita que estava quase se matando, ou se matou e não foi. Essas figuras que a pessoa cria, mas não dá continuidade, são terríveis, geram uma insegurança muito grande. Então a vida pastoral, o ensino, meu Deus, como o ensino tem sido midiático. Quantas pessoas mudaram a concepção de cristianismo, quantas pessoas tiveram a sua consciência mudada através do ensino, da catequese que é feita na mídia hoje. O Facebook é um grande portal catequético. Quantos homens têm colocado vídeos de ensino, mediante a falta de ensino de um Brasil brasileiro que tem deficiências no campo secular, que tem deficiências na igreja, na questão da formação, da informação. Então a questão do ensino também tem sido permeado na mídia. Quantas pessoas que às vezes eu encontro na rua dizem, rapaz, minha vida mudou depois que eu aprendi as coisas corretinhas, quando eu aprendi a palavra de Deus, quando a minha mente abriu, eu estava sendo enganado, eu vivi um evangelho de troca, eu vivi um evangelho da prosperidade, eu vivia totalmente imerso naquela concepção da recompensa. Então a gente tem que mudar. A questão missionária. Gente, eu tive um colega que falou que um rapaz lá de Manaus entrou no site de tal obra missionária, do nada, e de repente, através daquele site, aquele homem com certeza Deus tocou no coração dele, e ele começou a contribuir para aquela obra missionária, se comunicou com o missionário e foi lá. O processo foi tão interessante que ele chegou a se deslocar para conhecer aquela missão que ele conheceu pela internet. Aí você entra no site, a missão não trabalha com a mídia. Como é que você quer que as pessoas apoiem? Como é que a gente quer que as pessoas nos apoiem? Porque existe uma coisa na obra de Deus que a gente precisa tomar muito cuidado, é com esse romantismo de achar que a obra de Deus não precisa de nada. É de achar que a obra de Deus ela vai tocar por ser tocada. Ela precisa de estrutura. Ela precisa de estrutura. Você abre um campo missionário, aquele campo missionário precisa de estrutura. Aquele campo missionário precisa de formação, precisa de construção, precisa de dinheiro, precisa... E dentro desse contexto, a divulgação é importante. Nós temos que divulgar aquilo que nós acreditamos, ok? Então, nós temos aqui, para a gente encerrar, por que o cristianismo deve se comunicar? A pergunta, por quê? Porque ele não pode ficar restrito a um povo, a uma etnia. Segundo, porque Cristo nos conclama a viver por palavras e ações. Terceiro, o Bombonato diz... Nós somos seres humanos e os seres humanos são interlocutores de Deus. Por que Deus se comunica? Deus se comunica para salvar.
para dar uma lei, para estabelecer uma aliança, para quem é aliancista, para revelar o seu amor. Ele se comunica por seu Filho e se revela à humanidade. Então Jesus foi um comunicador por excelência. A própria plenitude da comunicação divina. A vida, missão, morte e ressurreição foi um projeto perfeito de comunicação. Então nós temos um Jesus que se comunicou, discursos, parábolas, ditos, palavras unidas aos fatos. Nós temos um Jesus que viveu um processo comunicativo. Então nós temos dois processos comunicativos, o querigma, o anúncio apostólico, e o segundo, a pregação e a catequese. O sistema de comunicação no anúncio apostólico era porque não existia meios adequados para se comunicar com mais velocidade. Mas nós temos hoje a pregação e a catequese, a pregação e o ensino. Como é que isso vai ser desenvolvido hoje? Por que nós temos medo de se envolver com a questão da mídia? Esse medo é um medo, o problema desse medo é a questão do conteúdo. Tiveram vários midiáticos que disseminaram heresias, disseminaram coisas horríveis, e a gente ficou com medo. Eu estou com medo. Porque a mídia é sinônimo de heresia. Mídia é sinônimo de manipulação religiosa. Mídia é sinônimo dessas coisas. Então a gente ficou com medo. Então nós temos aqui duas coisas. Conteúdo. O problema da mídia é quando a gente tem que criar uma questão homogênea para alcançar a todos. Eu já penso diferente. Eu penso que a mídia ela alcança grupos específicos. O problema da mídia é que o cara cria uma coisa homogênea, uma linguagem homogênea que alcança todo mundo. Eu já penso que a igreja ela tem que criar meios e ela não vai alcançar todos os grupos. Essa diversidade de denominação, ela existe justamente para alcançar grupos específicos. Então, nós temos que criar projetos e entender o que você quer alcançar. Sim, lógico, o alvo é conquistar novos, é pregar as boas novas aos que não conhecem. Ok? Mas dentro desse grupo, você tem subgrupos. Qual a cidade que você está? O Júlio Zabatiero está criando um projeto agora fenomenal sobre o evangelho urbano, que eu achei muito interessante. Eu estou pensando em participar e trazer isso para Brasília. Depois eu vou conversar com ele sobre isso. Essa questão do evangelho urbano, nós temos que entender a comunidade que nós estamos inseridos para poder evangelizar aquela turma. Nós precisamos compreender qual é o nível intelectual daquela comunidade. Nós precisamos entender em qual contexto a nossa missão está. Porque às vezes nós estamos dentro de um contexto comunitário onde o que a gente faz não comunica, não alcança da forma como a gente quer. E a gente tem que entender essa questão da missão urbana urgentemente. Dentro de um prisma maior, bom, o que a comunidade em geral está vivendo? Tempo midiático. Ok. Então eu vou colocar vídeos de pregação, vídeos de ensino para influenciar. Segundo, o que é a minha comunidade local? Qual é o meu público? Qual é o público que frequenta a minha comunidade? Então eu tenho que entender essa missão urbana. Eu tenho que compreender a questão geográfica. Eu tenho que planejar essa missão urbana. Eu não posso simplesmente abrir igrejas por abrir igrejas. Até o contexto missionário, do cara que quer abrir igreja por representatividade. Uma vez eu conversei com um líder aqui do DF, que está crescendo muito, ele diz, não, é porque a gente está abraçando aí, a gente quer abraçar a cidade. Sim, representatividade. Então quer dizer que o conceito de obra missionária hoje é representatividade, não é lugares não alcançados. O conceito de missão hoje é simplesmente abrir uma igreja para que a placa da minha igreja fique naquele local também. Para que eu abrace a cidade e a minha igreja não fique atrás. É igual a questão política que eu falei, que eu tenho dificuldade.
O cara levanta um candidato para representar a denominação. Por quê? Porque a outra igreja grande está levantando um candidato que tem um representante. Então, na verdade, essa questão no DF, a leitura que eu faço é de que isso é uma grande briga denominacional. A questão política no DF é uma grande briga denominacional. Mesmo porque a nossa característica jurídica, híbrida, heterogênea, não traz nenhuma vantagem em ter uma Câmara distrital. Sobre essa questão da abertura de novos trabalhos, a CBN, junto com a CBB, estamos em acordo aí. Uma parceria aí para abrir trabalhos batistas, né, no Brasil. E qual é o cerne desse trabalho, desse projeto? A CBN vai auxiliar a CBB na abertura de trabalhos onde a CBB tem mais condições de abrir um trabalho batista. E vice-versa, né? Vai haver essa reciprocidade. E a gente está já levantando as cidades, locais onde não tem o evangelho, ainda não foi alcançado. Sim, onde não tem fundamento. Justamente. E aí, se tem uma CBB mais próxima, a CBN vai dar o apoio, não vai abrir trabalho batista nacional. Se tem uma CBN, a CBB dá apoio. Vai dar apoio. A partir de janeiro agora esse trabalho vai começar a ser divulgado. Poxa, que lindo isso, hein? A gente ainda não está divulgando aqui para Brasil. Vamos juntar de novo aí, né? Eu acho isso fantástico. Nós temos A gente ora por isso e fala em língua aí, dá bom? Mas já tem batista brasileiro falando em língua. Tem demais. Mas, gente, olha, a questão do conteúdo. O que a gente tem que trabalhar na mídia é com conteúdo. A forma, ela tem que ter uma linguagem, tem que ter qualidade. Então, a proposta prática, a questão da igreja midiática. Primeira proposta prática, a questão da comunicação visual. Nós, como pastores, como igreja, nós precisamos tomar cuidado com a questão da comunicação visual. Às vezes você passa em igrejas que, além da própria sujeira visual que você tem uma falta de comunicação visual que é terrível. A igreja não comunica a sua identidade, a igreja não se preocupa com a forma. A primeira coisa que nós temos que estar preocupados é com o conteúdo. Isso aí é latente. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que estudar a Bíblia de fato, eu tenho que correr atrás de me aprimorar e coisa e tal. Isso aí é indiscutível. Agora, a forma, uma identidade visual bem definida, cuidar dos aspectos litúrgicos, a imagem litúrgica da igreja ela precisa melhorar. Às vezes a liturgia é uma bagunça, a musicalidade não bate com a pregação não bate com a musicalidade, a imagem litúrgica que as pessoas têm do culto é terrível, é o dirigente de culto que abre o culto e o ministério de louvor não estão apostos. Essas questões de imagem é fundamental até para um visitante. Um visitante chega na igreja, ele diz, rapaz, não vou ficar aqui não. Que troço bagunçado, que povo descuidado. Então, a definição de estilo. Às vezes a gente recebe cartas, que o cara digitou a carta, não justificou o texto. Não tem nenhum zelo para divulgar um evento. A gente tem que tomar cuidado com essas questões no tempo midiático. O tempo midiático, a imagem tem o seu valor. Os eventos que a gente faz, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz como evento. Segundo, o uso das mídias tradicionais, rádio e TV. É caro? Mas tem alternativa, rádio web, TV web. Entendeu? Tem a TV web, usa isso, a rádio web é tão barata. Você sabe quanto custa para implementar uma rádio web? Você precisa ter um computador, pode ser um computador de R$ 799, e você precisa de pagar um provedor, que é R$ 69 por mês. Tem que pagar o ECAD, senão na hora que eles pegarem... Mas o ECAD é uma taxa simples, você paga uma taxa para divulgar as músicas, você não paga por música. Você não paga por toda música que você colocar, você paga uma taxa mínima, é uma taxa muito barata. E coloca isso, e trabalha. Nós encerramos a porque vários fatores. Um deles foi a questão da ECAD. Não havia sido pago nenhuma. A gente foi interpelado, né? Ah, tá. Tinha uns R$ 4.200 de multa aí do ECAD. Porque não pagou os R$ 30. E a gente estava tendo uma audiência muito baixa
Mas aí, o que está? A audiência, isso, essa questão aí seria interessante, mas isso aí não pega da noite para o dia. Essa questão midiática é uma cultura. Porque o conteúdo era repetitivo. A gente não tinha um conteúdo de Ah, sim. É. A reclamação das pessoas era, mas eu ouvi a rádio um dia, eu ouço ela no outro dia, é a mesma coisa. É a mesma música. Tinha 3 ciclos de programação que nunca mudavam. Então aqui o uso das mídias sociais, Facebook, também a forma de usar o Facebook. Facebook não é lugar para dar recado. Ó, gente, amanhã vamos ter reunião do Ministério de Homens da Igreja. Facebook não é para isso. A gente tem que entender o fundamento da mídia. Tá entendendo? Então, preparar, cuidar da imagem da igreja no Facebook. Às vezes o cara cria uma imagem correndo ali e joga no Facebook. Aconselhamento via Facebook, dia desse. É cada coisa que tem. Aconselhamento lá de um pastor lá do norte. Com o seu mesmo. A outra coisa também é YouTube. Gente, o YouTube é uma ferramenta de graça. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acompanhei a audiência, por exemplo, depois eu faço o corte aqui da TV Gênesis, de Brasília, da Sara. Tem programa que dá 150 visualizações a nível nacional. YouTube, tem vídeo que você coloca que alcança pessoas lá no Japão. Trabalhar conteúdo. Tá, o problema da igreja hoje é a falta do ensino, então usa o conteúdo para ensinar a palavra de Deus. O problema da igreja hoje é que a pregação é muito fraca, então use o conteúdo midiático para pregar a Bíblia, para anunciar o Evangelho. O problema da igreja é que a igreja não ama missões. Crie um programa no YouTube, então, crie um projeto na sua igreja, você precisa de uma salinha de 4x4, faça alguma coisa semanal de conscientização missionária. Agora, o que a gente não pode é ficar achando tudo que é crítica, criticando a igreja na face da terra com tudo, e não resolvendo a situação. Então o YouTube, o cuidado que a gente tem que ter, o áudio. Às vezes você vai ouvir o cara, o áudio estourando, o cara foi para dentro do local, não usou um sistema de áudio, essas coisas. Ah, isso é caro. Depende. Depende. Se você quer trabalhar com isso, sabe, se junta com um grupo de pessoas ou com um grupo de pastores da sua região, é possível trabalhar. O uso do site. Sites não funcionais. Site precisa ter conteúdo atualizado, se possível for, semanalmente. O que faz um site entrar em desuso, indiscreto, é quando o cara entra lá, na outra semana ele entra e está o mesmo conteúdo, não tem nenhuma atualização. Então o site tem que ter conteúdo, o site tem que estar atualizado, as imagens que você usa, que você transmite da sua igreja. Gente, eu estou falando isso, dizendo que isso não é a salvação do mundo. Eu estou falando dentro de um contexto que nós estamos inseridos. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente posta. A qualidade é fundamental. Se às vezes você conhece alguém que faz uma imagem melhor, não corra lá e faça a imagem e joga não. Pega o símbolo da CBN e coloca ele todo distorcido. Você já está vendo uma igreja que postou uma imagem e colocou filiado à CBN. O símbolo parecia que passou o caminhão por cima da logomarca. E o símbolo da CBN ficou todo estribuchado. E a gente tem um manual de identidade. Tem um manual de identidade visual. Eu aprendi, há uns 4 anos atrás, eu aprendi a gostar de identidade visual com a Rejane, filha do Lucimar. A Rejane, ela me ensinou algumas coisas na época que a gente foi publicar livro, que foram valiosas. Ela apertava minha orelha, puxava minha orelha. Pastor, até a gente tomar uma consciência disso. Bom, isso aí não vai mudar tudo o que precisa ser mudado, mas dentro de um contexto midiático a gente precisa zelar pela imagem. Às vezes a pessoa chega na igreja, as paredes todas sujas, falta de zelo pastoral. Às vezes uma pessoa chegou para mim e disse, poxa, o pastor viajou para a Europa e deixou as paredes da igreja tudo suja, igreja sem reforma, igreja sem cuidado, iluminação. Gente, nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, pela comunidade que nós estamos. Nós temos que acreditar, olha só, nós fomos enviados para uma comunidade, nós temos que amar aquela comunidade, nós temos que fazer de tudo para aquela comunidade. Quando aquela comunidade vê
sentir que tem um pastor que a ama, que cuida bem, que ama pessoas acima de tudo, mas que ele também, além de amar as pessoas, ele cuida do ambiente, ele não deixa as coisas ficarem perdidas.